Olá, boa noite. Hoje a nossa live é sobre síndrome mão-pé-boca, a tão temida doença dos pais e mães aí, principalmente de crianças que já estão em creche, escola, e hoje eu vou esclarecer tudo para vocês. Porque é muito comum as mães se desesperarem, achando que pegou, como pegou, e aí a mãe até questiona como que, né, na creche ou na escolinha, aceitaram uma criança doente para poder passar a doença para as outras crianças. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a criança, ela pode transmitir o vírus do mão-pé-boca, mesmo antes das lesões aparecerem. Então, às vezes, a mãe tá mandando a criança para creche e a criança ainda não apareceu nenhuma lesãozinha, não teve febre, não teve nada. Então, às vezes, a família nem desconfia que essa criança está com vírus, mas ali ela já está transmitindo. E quando tem uma criança na creche, geralmente, né, as creches, as escolas, elas sempre emitem o alerta para os pais para observar os filhos. Por quê? Porque as crianças, elas não têm noção de higiene, por mais que a gente tente ensinar. Quanto mais criança pequena, não vai ter noção nenhuma de higiene. E aí, o que é que acontece? A criança, ela, tudo que pega, bota na boca. Então, um amiguinho foi, pegou um brinquedinho, botou na boca, a outra criança vai botar na boca também, então isso acaba circulando. E não é uma falta de cuidado de higiene, né, desses ambientes de creche, é porque é muito difícil você controlar isso o tempo inteiro. Então, as crianças, uma pega na mão da outra, uma morde a outra, uma bota o dedo da outra na boca. Então, com isso, a circulação do vírus acontece, principalmente, né, nesses creche e escola. E uma infecção viral, né, o síndrome da mão-pé-boca, é uma infecção viral que acomete principalmente crianças menores de 2 anos de idade. Então, tem mãe que já, né, começa a botar na creche, ai meu Deus, vai adoecer, vai gripar, vai pegar a mão para boca. Vai, isso pode acontecer em qualquer família, em qualquer creche, não tem a melhor, a pior. A gente precisa ter os nossos cuidados e rezar para que não aconteça. Bernardo, ele teve mão-pé-boca logo que ele entrou na creche. Então, eu separei aqui algumas fotos. Aqui, ó, começou com esses leves carocinhos, né? Como se fosse picadinha, né? De muriçoca. E aí, vai evoluindo, porque vai aumentando, vai mudando o jeito da lesão. Aí foi ficando assim, então mais vermelhinha, começa a aumentar. Às vezes o meiozinho da lesão fica mais clarinha, né? Como uma bolha. Deixa eu mostrar. Ó, essa aqui, ó. Olha o tamanho da bolha, né? Que ficou aí na sola do pé de Bernardo. Então, as crianças, elas podem começar com essas bolinhas. Apesar do nome, né, ser síndrome mão-pé-boca, a doença, ela pode acometer o corpo inteiro e não só essas regiões, né? De mão, pé e boca. Bernardo teve basicamente nos pés. Ele não teve nenhuma lesão na boca. E ele teve muito, muito, muito pouco na mão. Então, a dele foi basicamente nos pés. Tem criança que começa com esses carocinhos na região de genitália. E aí, quando a gente avalia, né, na primeira vez, a gente já pensa em uma dermatite de fralda, pensa, né, que foi a troca da fralda, a troca do lencinho, alguma coisa assim causou essa irritação. Aqui, ó, nessa foto você vê que tem no calcanhar, né, no tornozelo, tem nos dedinhos. Então, essas bolinhas podem aparecer no corpo todo, nos cotovelos, joelhos, no rosto, ó como ficou o pezinho dele. Então, começa, em alguns casos, né? Começa aparecendo uma picadinha de muriçoca e depois vai ficando assim. E como é que a gente diferencia das outras lesões? Quando a gente olha palma e planta. Porque geralmente as outras lesões, aqui ó, você vê que essa bolha maior acometeu, né, a sola do pé, a planta do pé. Que geralmente as outras lesões, impetigo, é muito difícil acometer essa região. Então, quando a gente olha as palmas, né, das mãos e a planta dos pés, tá lá essas lesões, essas bolinhas. Então, a gente, opa, aqui já é da mão pé boca. E aí,
Enquanto a criança tiver essas bolinhas, elas podem se romper né, soltar esse líquidozinho que tá aí cheio do vírus, ela ainda pode transmitir. Então, quando começar, você vê que tem algumas aqui já no tornozelo dele, que já tá cicatrizando. Então, quando a criança tiver toda cicatrizada, como aqui, tá vendo? O pezinho dele já tava todo, as lesões todas cicatrizadas. Tem outra foto aqui, ó, nos 2 pezinhos, ó. Já tá tudo pontinho, né? Fica assim, esses pontinhos escuros, que a gente, né, vê que a lesão já secou, que a bolinha, às vezes por ela mesma estoura, às vezes ela mesma murcha e termina, né, o ciclo ali. E quando a criança tá com as lesões em bolhas, ela precisa ficar isolada. Então, a gente recomenda que a criança não vá para a creche, não vá para a escola, que não tenha contato com outras crianças, porque isso favorece o contágio, e também que não tenha contato com pessoas imunocomprometidas, que estão fazendo algum tratamento de saúde, gestante também, eu gosto de pedir para evitar, embora a infecção, aqui também essa foto é bem do comecinho, né, das lesões. Embora em adultos essa infecção é muito difícil de acontecer, não é impossível. Então, a gente precisa também tomar os cuidados, que é principalmente higienizar as mãos. Então, pegou ali, manipulou a criança, né, que tá com mão pé boca, vamos lavar a mão, que às vezes, né, a mãe precisa cuidar de outras crianças em casa, e isso pode, né, contaminar de um irmão para o outro. E como, né, quase toda infecção viral dura geralmente ali 1 semana, entre 7 e 10 dias é o tempo que ocorre o aparecimento das lesões, pode ocorrer febre, pode ocorrer muita coceira. Então, Bernardo, as lesões foram basicamente nos pés, mas vieram acompanhadas de muita coceira. Bernardo, nessa época, ele tinha 6 meses, estava no começo da introdução alimentar. E aí, ele coçava muito, que ficava passando um pezinho no outro. Então, esse atrito acabava que rompia as bolinhas. E quando essas bolinhas rompem, pode vir uma das complicações mais comuns, que é a infecção secundária. Porque se a bolinha rompe, abre ali tem ali uma porta de entrada para a bactéria, que é já a colonizadora da nossa pele. Então, viu uma portinha de entrada, a bactéria vai se aproveitar e infectar ali essa região. Geralmente, essa é a complicação principal, mas que não é comum para toda criança. Então, assim, o tratamento para Bernardo, eu fiz com algumas medicações, tive que entrar com antialérgico, ele não estava dormindo, de tanta coceirinha que ficava passando um pezinho no outro. Ele não aceitava meia. E também eu tinha medo, né, de alguma bolinha romper, botar meia e na hora de tirar, acabar machucando mais. Nessa foto aqui, não sei se dá pra ver que aqui perto aqui do tornozelo dele tem uma coisinha branca. Então eu passava muito creme, muito hidratante. E eu sempre falo com as mães quando eu atendo, com mão, pé, boca, pra caprichar na hidratação. E o que foi que eu fiz? E foi em julho do ano passado que o Bernardo teve o mão, pé, boca. Eu colocava o creme na geladeira e sempre que eu ia usar, tava com um cremezinho gelado. Por quê? Porque a temperatura fria ajuda a diminuir a coceira. Então, eu fazia isso, eu dava um banho, colocava uma medicação na água, colocava também a maisena, que eu já fiz até um vídeo aqui falando sobre como a maisena ajuda na brotoeja e também nesses casos de mão, pé, boca. Ajuda a acalmar a pele, então eu colocava isso na água, colocava uma medicação também para dar uma acalmada na pele e depois vinha passando o hidratante geladinho. Às vezes, quando eu queria coisa mais rápida, eu botava no congelador e depois passava no pezinho dele, que era o que ele ficava mais tranquilo e conseguia dormir. E aí, a grande, né, preocupação, principalmente das mães de meninas, é quando tem lesão no rosto ou em outras partes do corpo, é a questão da cicatriz. Geralmente, essas lesões, elas não ficam cicatriz, né? Então, a gente precisa cuidar. Durante essas lesões, hidratar, passar protetor. Só que, se a bolinha já rompeu, a gente não vai passar, né, o hidratante ali, porque vai arder, vai incomodar, a criança vai chorar e ela vai ficar mais irritada. Assim também como o hidratante e o repelente que a gente precisa passar na criança para proteger do sol e das picadas de inseto, mas no local
né, dessas bolinhas, principalmente das bolinhas que já estouraram, a gente não vai fazer. Então, qual é a recomendação? Colocar roupinha comprida, né? Então, blusa, né, de manguinha mais comprida, calça também. A meia aí vai depender, né, do tipo das lesões que a criança está apresentando. E para evitar, né, esse contato, tanto a questão da coceira também, e evitar pegar sol. Porque eu sempre friso isso com as mães, principalmente na emergência. Mãe, não deixa pegar sol, não deixa pegar sol. Essas regiões onde tem as bolinhas, deixa eu botar aqui essa foto que tá, né, dá pra ver bem as bolhas. É uma região que está muito sensível, essa pele está muito sensível. E se a gente deixa, né, pegar sol, a criança pega sol, mas a criança não foi para rio nem para praia. Mas às vezes é no quintal de casa que ela está ali brincando, sem a proteção, que o sol, né, a criança vai ter essa exposição ao sol. E como essa pele está sensível, tendo a exposição solar, o que acontece? Pode haver um escurecimento dessa região. Então, por isso que em alguns casos, as lesões do mão, pé, boca, elas ficam, né, bem marcadas na criança. E aí, quando a criança tem em outras regiões do corpo, nas pernas, nos braços, vai ficar toda marcada. Então, eu sempre oriento, caprichar na hidratação, evitar a exposição solar e usar o protetor quando pode, porque quando a bolinha rompe, passar o protetor, né, como eu falei, vai doer, vai machucar e pode até piorar a situação. E aí, o que é que as mães querem? Tratar. Então, como que eu vou resolver o mão, pé, boca? Primeira coisa é ter paciência, porque assim como todo quadro viral tem a sua resolução espontânea. Uma das principais complicações é a infecção secundária, que não é assim, 80% dos casos. Não, tem essa complicação, mas é a minoria dos casos. Então, os casos que eu pego, tanto no consultório quanto na emergência, são quadros que evoluem super bem, né? Como o ciclo viral. Passou ali 7, 10 dias, resolveu, já vai estar assim, ó, com as lesõezinhas todas cicatrizadas. A criança ela já vai voltar para suas atividades, né, de escola, aqui, ó, né, já tá tudo cicatrizadozinho. E aí a gente tem que manter a hidratação, evitar a exposição solar, para essas manchinhas não ficarem, né, na pele da criança. Então, o Bernardo teve mão, pé, boca e não ficou manchinha. Não existe um tratamento específico, embora alguns colegas indiquem o uso até do aciclovir, né, que é uma medicação que a gente fala off-label, que a gente usa no mão, pé, boca, que algumas pessoas usam no mão, pé, boca. O que é esse off-label? Não tá em bula, mas trata. E aí, tem muita gente prescrevendo o aciclovir para tratar a infecção fúngica. Só que a gente sabe que o aciclovir é para tratar o vírus do herpes. E o vírus causador do mão, pé, boca é principalmente o Coxsackie. Então, são vírus diferentes. Mas eu usei e melhorou. O filho da vizinha usou, rapidinho resolveu. Talvez iria resolver também sem o uso da medicação. Então, não tem porquê. E um novo documento, que foi agora de julho, da Sociedade Brasileira de Pediatria, contraindica essa prescrição off-label, que quando é off-label a gente não tem embasamento científico, então não é para ser usado antiviral para tudo. Então não é indicado o uso do aciclovir para tratar mão, pé, boca. E o tratamento é o uso de sintomático. Se a criança tem febre, a gente vai prescrever a medicação para febre. Se tem coceira, está muito irritada, a gente vai prescrever algum antialérgico, de preferência que não dê sono. Se a criança, né, ficou enjoadinha, lesão na boca, a gente vai passar lesão na boca. Como eu falei que Bernardo fez banho de imersão, então eu sempre gosto de colocar o banho de imersão com essa substância que ajuda a acalmar a pele, a cicatrizar. E também, assim, o que muita gente não fala, que faz muito bem nesses casos de mão, pé, boca, principalmente quando na boca, né, que a criança não quer comer, fica babando e vira aquela confusão, o laser terapia. Por quê? Porque o laser, ele ajuda a cicatrizar mais rápido. Então, tem crianças que, assim, começam os sintomas, a mãe já faz uma sessão de laser e o tempo de duração da doença é muito menor, as lesões já cicatrizam mais rápido, então a criança ela já consegue voltar para suas atividades normais em menos tempo, além da transmissão. Então é uma opção também.
E como que eu vou saber que meu filho tá com mão, pé, boca e que não é uma picada de inseto ou que é qualquer outra coisa que causou uma bolha? Avaliação médica. Então, às vezes eu recebo perguntas na caixinha de perguntas. Ai, meu filho tá com mão, pé, boca e agora o que eu faço? Primeira coisa é saber se realmente é o mão, pé, boca. Então, é preciso procurar um profissional da sua confiança para avaliar o seu filho, saber se é mão, pé, boca e saber te orientar no que fazer. Porque cada caso é um caso. Bernardo, por exemplo, as lesões dele foi basicamente nos pés. Já tem criança que vem, né, com lesões na boca causando aftas. Já outras crianças é só em região de genitália. E às vezes a mãe tá com região de genitália, mas tá tendo febre. E às vezes o que tá mais incomodando a mãe e a criança é a questão da febre, que fica molinha. Então a gente avalia a criança e a família de forma individualizada para saber o que vai ser orientado para aquela família no tratamento do mão, pé, boca, tá? Então, eu espero, né, que vocês fiquem atentos às lesões dos filhos de vocês. Teve algum surto, algum caso na escola, ó, já fica de olho, olha o pezinho, olha a mãozinha, olha a boca, né, olha o corpinho todo, para saber se tem alguma lesão. E a criança apresentou alguma lesão, teve febre, qualquer outra coisa, procure um médico da sua confiança para avaliar o seu filho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar salva. E se você sabe de alguém que tá com filhinho na escola, que tá com mão, pé, boca, tá desconfiado, compartilhe essa live que eu tenho certeza que vai servir, né, como exemplo aqui meu filho e as orientações que eu passei aqui, tá bom? Tchauzinho e até quarta.